te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos começando mais um programa essencial. Junto com você que está aí em Acari, em Currais Novos e nas redes sociais por todo esse mundão de Deus. Nós vamos começar hoje com uma frase de Fernando Pessoa, célebre escritor, que diz assim: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É saber falar de si mesmo, é não ter medo dos próprios sentimentos. Agora sim, com o nosso convidado de hoje, Dr. José de Arimateia Bezerra, médico clínico geral, obstetra e ginecologista, que há 39 anos atua na área de saúde e atualmente ainda atende pelo SUS e na CEMED, não é isso, Arimateia? Exatamente. Olha, é um prazer imenso tê-lo aqui. Quanto tempo, né, que nós fizemos o programa de TV na época em que era feito com você. Então, assim, muito feliz de tê-lo aqui novamente e hoje falando sobre um assunto que interessa não só a mim, mas a todas as mulheres que estão nos assistindo, que é a saúde da mulher. E eu quero começar perguntando a você, Arimateia, a partir de que idade a mulher precisa se preocupar com a saúde? Boa noite a todos. A saúde da mulher, ela tem que ser uma preocupação permanente. Desde o nascimento, dos cuidados que tem que ter com o pediatra, até atingir a sua idade reprodutiva. Eu costumo dizer que a mulher, ele é um ser totalmente diferente, porque é um ser mutante. Então a gente tem uma mulher na idade pré-puberdade, a gente tem um outro ser durante a fase de puberdade e adolescência, que é o processo de maturação hormonal, tem um outro ser durante a vida reprodutiva e um quarto que seria a mulher pós-menopausa. Quer dizer, 4 fases, 4 ciclos, digamos assim. Eu diria 4 estágios de vida, mesmo porque na fase reprodutiva, aí sim, a mulher é um ser que todo dia está diferente. E esse entendimento de que a mulher é um ser que muda todos os dias é que torna a assistência à mulher uma necessidade de conhecimento das nuances, das mudanças que ocorrem no organismo feminino durante o chamado ciclo menstrual. Do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, a mulher passa de 28 a 30 dias mudando todos os dias o seu corpo, seu organismo e suas funções. Essa eu não sabia. Quer dizer que é um ser mutante, totalmente mutante, diariamente. Diariamente. Por isso que a saúde da mulher, ela precisa entender essa característica. Porque entendendo essa característica, aí a gente tem condições de avaliar alguns resultados de exames. Então, o exame de uma mulher que é feita no primeiro dia do ciclo menstrual é diferente do 15º, que é diferente do 20º dia, que é diferente do final da menstruação. Então, a cada dia a gente tem um resultado de exame diferente. É assim que a mulher é um ser completamente mutante. O melhor termo que a gente pode encontrar é dizer que ela é mutante, ela muda todos os dias. E essa mudança, ela é uma mudança que não é só do ponto de vista físico, funcional. Isso mexe inclusive com a parte emocional. E isso aí você conhece perfeitamente bem como é que o seu organismo fica no período pré-menstrual, como fica a sua sensibilidade. Quer dizer, tem mulheres que ficam irritadas, tem mulheres que ficam deprimidas, tem mulheres que ficam agressivas, tem mulheres que podem chegar às vias de querer matar alguém, porque muda completamente a sua estrutura emocional durante esse ciclo chamado ciclo menstrual. Vamos com calma, porque é muita coisa, muita coisa. E você pode participar conosco pelo WhatsApp 9... Coloca aí, Ranieri, 98866-1773. Participe, faça a sua pergunta,
fique conosco durante esta conversa e tire a sua dúvida. Vamos lá. Menarca, primeira menstruação. É aí que faz a transição do pediatra para o ginecologista. Quando é que deve acontecer a primeira consulta ao ginecologista da mulher? Isso é uma questão muito pessoal, familiar, de confiança. Se uma criança vem sendo acompanhada por um pediatra durante o processo de crescimento e desenvolvimento e a mãe se sente segura de receber aquela assistência e o pediatra se sente capacitado para continuar assistindo, então pode continuar dando as orientações. Porque é muito traumático para uma criança quando a mãe chega e diz, bora menino, levar você para o ginecologista. Levar para o ginecologista é uma ideia assim de que ela vai ter que fazer um exame ginecológico e isso cria uma resistência muito grande. Então esse momento ele deve ser negociado, conversado para que a criança ou adolescente ela vá porque se sentiu na necessidade de ir a uma consulta para receber orientações. Prevenção. Não, exato. Não é necessariamente exames. Mesmo porque o fato da menina ter menstruado não significa dizer que o organismo dela está maduro. Ao contrário, ele começou um processo de maturação dos seus hormônios. Porque envolve estruturas que estão lá dentro do cérebro, que a gente chama hipotálamo, uma outra glândula que está lá dentro do cérebro, que se chama hipófise. Então, tem hipotálamo e hipófise lá dentro da cabeça. Aí tem a tireoide que fica aqui no pescoço. Aí tem os ovários que estão lá dentro da barriga. E todas essas glândulas, e tem as suprarrenais que ficam nos rins, todas essas glândulas, elas vão sofrendo influências na medida que o organismo vai amadurecendo. Então, não é uma coisa assim que ocorre num insight. A menstruação é apenas um sinal de que começou uma possível atividade ovulatória naquela menina. Possível. Com essa menstruação começa a TPM? Ou não Sim necessariamente? E não. Sim e não, porque isso é uma coisa muito individual. Existem meninas que não sentem absolutamente nada, existem meninas que ficam completamente incapacitadas para frequentar a escola no período menstrual. Então, essas questões aí, elas precisam ser também individualizadas. São singulares. Singulares. Cada mulher tem a sua própria individualidade. Exatamente. Agora, TPM, tensão pré-menstrual, quando ela existe, ela acontece quanto tempo antes do período da menstruação? Que é uns dias antes, né? A gente considera o ponto de corte a metade do ciclo. A metade do ciclo é uma coisa que é individualizada também. Isso. Porque a gente considera uma menstruação normal, uma menstruação que ocorre com intervalo de 20 dias até 35. De uma para outra. Sim. Isso. Então, depois da metade do ciclo, depois da primeira metade, ou seja, na segunda metade do ciclo, em que começa a predominar um hormônio chamado progesterona, que começa a haver aquela retenção de líquido, inchaço da pelvis, inchaço das mamas, desconforto. Nesse momento, a mulher começa a sofrer também alterações no humor. Que aí dessas associados, relacionados a essas glândulas que você falou há pouco tempo também. Exatamente. A retenção de líquido está relacionada também com as suprarrenais. Com as glândulas. E a tensão pré-menstrual, ela é também um leque de sintomas que pode acontecer. Então, uma mulher pode sentir uma cólica, é tensão pré-menstrual? Sim. E ela pode ter dor terrível, é tensão pré-menstrual? As alterações de humor, como a gente falou, e a congestão que ocorre nos órgãos pélvicos, né? Nos ovários, no útero, agora, tudo inchado. Uma coisa que incomoda demais, cólicas menstruais. Quando é que as cólicas, elas podem ser consideradas patológicas? Quando é que elas estão associadas, digamos, à endometriose, por exemplo, alguma patologia, E quando é que elas são normais, entre aspas, decorrentes do processo? Existem cólicas que são normais? Não, eu considero a dor. Sentir dor não é normal. Certo. Quando existe dor, para mim, é porque tem alguma coisa errada. A dor, ela é uma das coisas mais importantes que existe na vida da gente. Eu sempre digo que tem duas coisas que garantem a sobrevivência da raça humana.
é sentir dor e sentir medo. Se a gente não sentisse dor, não sentisse medo, talvez a raça humana já teria sido extinta. Não se cuidaria, com certeza. Absoluta. Então, a dor, ela é uma coisa individualizada. Eu posso pressionar meu dedo com um alicate, com a mesma intensidade de pressionar o seu, a minha dor é uma dor diferente da sua. Então, isso chama-se limiar de cada pessoa, é a capacidade de sentir dor. Sabendo que a dor é um alarme que lança mão para dizer tem alguma coisa acontecendo que não está normal, então eu não posso considerar a cólica menstrual uma coisa normal. Ah, tá. Né? Então, teve cólica é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Só que existe a dor que é provocada por determinadas doenças, como no caso da endometriose, e existe a dor que a gente chama de idiopática, que é aquela dor que a gente não sabe a causa. Você sabe que tem, mas não sabe por que está acontecendo. Você não encontra uma justificativa para aquela dor. E aí, trata-se de aliviar o sofrimento das pessoas. Então, endometriose. É extremamente difícil de você fazer um diagnóstico. Você pode suspeitar e você pode tratar deixando a mulher sem ter menstruações, para ela não sofrer. Aliás, eu queria até abrir um parênteses aqui, que tem uma linha de ginecologista que trata a menstruação como uma aberração da natureza. Tem um professor... é um período assim. Tem um professor baiano, e essa história ela vem lá da Escola Baiana de Medicina, que ele até escreveu um livro chamado Menstruação, a Sangria Indesejável. Ele parte do princípio de que menstruação é uma coisa da mulher moderna. Que as mulheres antigamente, elas não menstruavam porque ou estavam grávidas ou estavam amamentando e em seguida engravidavam de novo e em seguida ficavam amamentando outras vezes, né? E por isso, elas passavam todo o seu período reprodutivo tendo poucas menstruações. Porque tinham muitos filhos. Porque tinham muitos filhos, não dava tempo de menstruar. Com o advento com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a necessidade dela cuidar da sua vida profissional, a independência financeira da mulher trouxe como consequência a necessidade dela controlar a maternidade. E aí ela passou a ter menstruações. Essa é a teoria dessa linha de ginecologistas que segue a Escola Baiana de Medicina. E aí ele segue o princípio de que a gente pode simplesmente deixar uma mulher sem ter menstruações para que ela não tenha dor, não tenha sangramento, não tenha sofrimento incômodo. E não tenha endometriose. Eu não concordo. Minha opinião pessoal é diferente da dele. Eu acho que a gente tem que cuidar das mulheres que sofrem por conta de menstruações. A gente tem mecanismos de fazer a mulher menstruar 2, 3 vezes no ano, mas deixar uma mulher completamente amenorreica, ou seja, sem ter menstruações, tem suas consequências. Porque se eu for interferir, eu vou mexer nos hormônios da mulher. E em vários hormônios, né? Toda uma cadeia interligada. E é uma cadeia que muda todo dia. E eu vou deixar de ter aquela mulher que cicla para ter uma mulher retilínea. E olha a consequência orgânica disso. E menstruar não é um processo, é um processo natural, é um processo orgânico, faz parte do sistema feminino, não é? Faz. Isso de qualquer animal. Se a gente considerar independente de ser racional os mamíferos, os mamíferos têm menstruações. Se a gente pegar uma cadela, por exemplo, ela menstrua para depois entrar no cio. Tem o chamado cio vermelho, depois ela entra no cio verdadeiro. A mulher, ela tem suas menstruações porque não engravidou. É diferente da cadela, por exemplo, porque a mulher ciclou, ela teve uma ovulação no meio do ciclo, o organismo dela se preparou todo para uma gestação e quando chega na data de ela receber o óvulo lá dentro o ovo lá dentro do útero, isso não aconteceu. Como consequência, tudo aquilo se desmancha e ocorre a menstruação. Então, mexer nesse processo, com certeza, traz consequências agravantes, inclusive. Traz. E como se usa até os anticoncepcionais cíclicos, que têm estrogênio e progesterona, eles podem interferir
no organismo feminino na questão mais importante que existe hoje, que é a sexualidade. Então ele pode diminuir a libido, ele pode comprometer a lubrificação da vagina e isso vai trazer transtorno na sexualidade da mulher. Então a gente tem que avaliar individualmente cada situação. Cada caso é um caso, até porque a história orgânica de cada mulher, como você já deixou bem claro, é diferente, né? Diferente. É bem específico. E olha, com alguns recadinhos aqui para Arimatea, eu vou ler o primeiro, que é o mais especial, não desmerecendo os demais, que é da esposa, Dani, e os filhos Luiz e Abraão, que mandam um beijão para o papai, para a doutora Arimatea. Obrigado, um beijo para vocês também. Olha só, mas nós temos aqui, Arimatea, algumas participações. Deixa eu ver as perguntas. Tá aqui, deixa eu ver outra. Peraí. Aqui. Betinha, né, parabeniza pelo profissionalismo seu, pela escolha do profissional e todas as mulheres, em virtude do último dia 30 de abril ter sido comemorado o Dia Nacional da Mulher. É isso, Arimatea? Pois é, o Brasil tem esse dia, só que ele não é lembrado, né? Já que há uma preocupação maior da mídia em focar no Dia Internacional da Mulher. E até, de certo modo, eu assisti a uma entrevista da presidente da Associação de Mulheres, eu não lembro exatamente nem, e ela criticando isso, disse, olha, nem tem mais importância essas coisas, porque a mídia consumista, ela acaba pegando essas datas, que são datas comemorativas, são datas de lutas, para transformar isso numa oportunidade de vender. E a gente precisa, de fato, num país como esse nosso, extremamente carente na área de saúde, a gente precisaria que essas datas, elas fossem realmente datas de lutas, datas em que a gente pudesse denunciar a desassistência que a mulher vive no nosso país. Descaso com a saúde. Olha, boa noite, aqui é Lidiana, fico preocupada com minha menina, ela tem 11 anos e está sentindo dor no pé da barriga com frequência. É o que, Arimatea? Olha, as crianças, a partir dos 9 anos, começam a sofrer modificações no corpo. Essas modificações são iniciadas pelo crescimento das mamas, que a gente chama de telarca. Depois começam a aparecer os pelos nas axilas e na região pubiana, que a gente chama pubarca. E depois o organismo se prepara para a menstruação, que é a menarca. Então a gente tem esses 3 estágios de desenvolvimento da criança. Muitas vezes essas dores, elas podem estar relacionadas com o crescimento que o útero e que os ovários passam nesse período para se preparar para uma menstruação. E acaba levando a uma congestão. Mas é preciso entender que isso, por si só, não é uma justificativa para uma dor que esteja incomodando. É necessário verificar o que de fato pode acontecer. Dor abdominal da mulher é um tratado de medicina interna, porque existe uma infinidade de possibilidades que levam à dor, desde lombriga até uma preparação para menstruar. Olha, e você acabou de responder a pergunta da próxima telespectadora, Ana Paula, que diz que ultimamente sente muita dor no pé da barriga, mas não sabe o motivo. Então, você já respondeu que existem muitos motivos e é preciso investigar, não é isso? Exatamente. Boa noite, o programa está maravilhoso. Gostaria de saber se a mulher que faz uso do anticoncepcional muito tempo pode engravidar. Não, o risco de engravidar com qualquer anticoncepcional é o mesmo risco de engravidar de quem liga trompas. Existe o chamado índice de PRIL, é um PEARL, que significa o índice de falha de cada tipo de anticoncepcional. Os estudos mostraram que não havia necessidade de se usar, por exemplo, 50 microgramas de estrogênio e hoje a gente sabe que 15 microgramas de estrogênio é suficiente para inibir a função ovariana. Mas acontece que isso pode falhar. Então, mesmo que a mulher tome o anticoncepcional bem certinho, ela pode ficar grávida. Mas isso é uma possibilidade de 1 para 100 mil. 100 mil mulheres que estão tomando uma cartela, uma falha. Existem algumas questões que interferem na eficácia do anticoncepcional. Uso de antibióticos, uso de medicamentos para gastrite, que se usa assim
abusivamente. Exatamente. Então, são e outros medicamentos também, por exemplo, o uso de medicamento para estresse também pode alterar. Pode alterar porque vai mexer lá no eixo do hipotálamo e hipófise. Porque comigo aconteceu. Então, esses medicamentos, eles podem interferir na eficácia. Um episódio de vômito, uma diarreia, uma coisa que mexeu com a capacidade do organismo absorver o medicamento, pode fazer com que aquele ovário, naquele mês, ovule. Os anticoncepcionais atualmente, eles têm uma eficácia muito boa, já a partir do primeiro ciclo. O que a gente chama a atenção especificamente do uso de anticoncepcional é essa história da pessoa ficar começando e parando. Porque tanto diminui a eficácia como aumenta o risco de ter doenças tromboembólicas, né? Como trombose venosa e trombose, embolia pulmonar, embolia cerebral. Esses acidentes vasculares, eles são mais frequentes nas mulheres que ficam começando e parando, ou trocando de pílula, porque trocar de pílula significa um recomeço, né? Olha, essa recomendação é grave, muito séria. Nós temos, olhem, pronto, isso aqui foi Josi. Minha menstruação está atrasada faz 11 dias, fiz o beta, hoje, inclusive, deu negativo. Pode acontecer de eu estar grávida? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Nesses 39 anos. Que em medicina só tem uma regra, nem nunca, nem sempre. Então, tudo é possível. Acho que a melhor opção é investigar melhor para saber qual é o problema, né? Às vezes, até uma preocupação excessiva leva a mulher a deixar de menstruar. Tem uma coisa interessante. Na época da Segunda Guerra Mundial, foi feito um estudo lá na população feminina da França, que foi um país que ficou ocupado muito tempo, né, pelos nazistas, e também houve muita luta, muito bombardeio. A maioria das mulheres pararam de menstruar pelo estresse. Olha que interessante. Então essas coisas, uma preocupação, uma tensão a mais, ela modifica completamente o funcionamento do metabolismo feminino. Do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e ovário. E suprarrenal. Suprarrenal, ela entra de gaiata na história. Porque a gente libera muita adrenalina. A gente libera muita adrenalina quando tem preocupações. E a suprarrenal é quem é responsável por isso. E libera também o cortisol. E o cortisol, quando em excesso, ele pode interferir na função ovariana. Olha só, então o ideal é ter equilíbrio em todos os sentidos. É zen, espiritual, psicológico, orgânico. É isso mesmo. Pior que é mesmo, um pior melhor, né? Ok, boa noite, o programa está show. Queria que o doutor explicasse o que TDPM. O que? Ela botou o que? TDPM. TPM, que a gente até já falou. Se for TPM, é tensão pré-menstrual. Agora, TDPM, tem um D aqui, entre o T e o P tem um D. Então, teria que me dizer o que é isso. Frank Leide, se você quiser mandar novamente a pergunta, para as mulheres que nunca tiveram filhos e sofrem com a TPM, a maternidade seria uma solução para este problema? Isso é um mito. Mito ou verdade? É um mito. Essa história de que quando casar Sara não existe mais, né? Havia antigamente um conceito de que a dor, especificamente a dor da menstruação, ela poderia ser minimizada se a mulher tivesse um parto normal, porque aí o colo do útero ele ficaria um pouquinho mais aberto e haveria uma saída de fluxo mais favorável. Mas isso não ficou provado cientificamente. Aquilo que não tem uma comprovação científica, a gente não pode chegar e dizer que esse é o caminho. Tenha seu filho se você quiser ter um filho, mas não pense que vai curar. Não tenha com esse objetivo de curar, com esse objetivo, porque pode se frustrar. Isso mesmo. Ok, deixa eu dar uma paradinha aqui nas perguntas e vamos voltar àquela que eu deixei no ar. Existem idades na vida da mulher que são cruciais para a saúde? Tem, mas depende muito de decisões. Então, esse momento da puberdade é um momento muito crítico. Esse início. O início. Porque há uma preocupação muito grande hoje com os ciclos menstruais. Então, nesse momento da puberdade, os ovários eles não estão maduros, o ciclo hipotálamo, hipófise e ovário não está amadurecido e a maioria dos ciclos dessas meninas são anovulatórios, ou seja, elas não ovulam.
Elas podem ter alterações de ciclo, com ciclos mais curtos ou ciclos mais longos, de ficar até 1 ano, 2 anos sem ter uma nova menstruação. Isso gera uma preocupação muito grande. Agora, é preciso que as mães entendam que isso é um processo de amadurecimento do organismo. Muitas vezes há a preocupação de fazer ultrassonografia. E aí lá na ultrassonografia vai ter um diagnóstico de ovários com padrão polimicrocístico, aí já vão tratar as meninas como se elas tivessem cisto de ovário. Isso não é verdade, isso é uma fase de amadurecimento dos ovários e como ela não está ovulando todo mês, aqueles folículos que se desenvolveram, eles vão formar cistos e vão ficar lá. Se com o passar dos anos ela formar esses cistos em grande quantidade, aí sim vai dificultar a ovulação. Mas é preciso que fique claro na cabeça das mulheres, das mães principalmente, que a síndrome dos ovários policísticos é uma doença grave. Não é simplesmente uma ultrassonografia que tem uma imagem cística na periferia do ovário, que é a síndrome dos ovários micropolicísticos. A síndrome dos ovários micropolicísticos, ela leva à obesidade, leva à masculinização, desenvolvimento de pelos e a falta de ovulação de forma permanente. Além de que pode também estar associado a alterações de funcionamento do pâncreas, né? Que aí leva a uma chamada resistência insulínica e risco de diabetes. Então é uma coisa totalmente diferente. Esse é o primeiro momento que a gente tem que cuidar. É crucial. Né? O segundo momento, idade reprodutiva. Eu quero ter filhos agora ou eu não quero ter filhos? Como é que eu vou cuidar da minha vida reprodutiva? Essa idade reprodutiva, ela tem assim uma margem cronológica de tanto a tanto? Não existe margem porque a partir do momento que a menina menstruou, ela pode engravidar a qualquer momento. Que é bem comum gravidez na adolescência. Na adolescência. Mas quando a mulher quer de fato cuidar-se, então ela tem que decidir. Primeiro, qual é o momento que eu devo começar a transar? E se eu vou começar a atividade sexual? É com fins apenas de prazer ou é com fim reprodutivo? Se é com prazer, então eu tenho que cuidar da chamada dupla proteção, que é usar camisinha e usar anticoncepcional. Porque as meninas, hoje, elas têm um comportamento sexual promíscuo sem saber que tem. Por quê? Como a sexualidade ela está mais livre, então uma menina namora hoje, transou com o namorado hoje, daqui a 3 meses o namoro acabou, começa outro, transou, daqui a 3 meses acabou, transou, enfim. Pode acontecer de meninas ter 3, 4 parceiros em um ano. Do ponto de vista da saúde genital, isso é uma vida sexual promíscua. 3, 4 em um ano? Sim. Olha, Matheus, suba esse índice, porque do jeito que a promiscuidade está e do jeito que principalmente as moças, né, as mais jovens, essa incidência está bem mais alta. Pois é. Aí o que é que a gente vê? A gente vê uma incidência altíssima de gonorreia, que era uma doença que a gente tinha deixado de ver. Né? Que era raro. A epidemia de HPV, embora esteja disponível a vacina anti-HPV, e também outras doenças que estavam difíceis da gente ver e que estão aparecendo agora, que é o linfogranuloma, que é uma doença que causa ferimentos, tanto no homem quanto na região genital. E são ferimentos mal cheirosos e que formam úlceras, né? Formam verdadeiros túneis. Entendeu? E pode levar a uma complicação muito grande se estiver associada a infecções na depilação, que é uma doença chamada Fournier, que os tecidos ali da região vulvar ficam todos infeccionados, como se fossem túneis preenchidos por pus endurecido. É muito difícil o tratamento e é um sofrimento muito grande. Então, esse momento é muito importante, porque se ela vai fazer sexo prazer, tem que usar camisinha e tem que usar anticoncepcional. Se ela vai fazer sexo reprodução, aí tem que cuidar de fazer os exames para poder pensar na gestação. Fazer os exames para pensar na gestação. Isso. Normalmente se que seria o pré-natal. O pré-natal deveria ser os exames antes de engravidar. Antes de engravidar. Aí a assistência pré-natal seria a assistência durante o processo gestacional e a assistência no parto e no pós-parto, né? Então, nesse período,
é um período que a mulher tem que cuidar. Aí ela, durante a vida reprodutiva, iniciou a atividade sexual, tem que fazer o exame de prevenção de câncer, câncer do colo do útero, porque é o único câncer efetivamente evitável. Hoje a gente sabe que o câncer do colo do útero é uma infecção causada pelo HPV. Então, eu tenho a oportunidade de tratar a infecção, posso tratar quando já tem uma displasia leve, que é o NIC1, posso tratar quando tem uma displasia moderada, que é o NIC2, posso tratar quando tem o NIC3, posso tratar quando tem um câncer não invasivo e curar com procedimentos simples. Então, tem 5 oportunidades que a gente tem de tratar uma mulher e evitar que ela tenha um câncer invasivo e venha a morrer com o câncer no colo do útero. Então, começou a transar, começou a ter relações sexuais, tem que ter esses cuidados, porque está correndo o risco de um câncer no colo do útero. Isso é uma verdade. Coisa bem comum, inclusive, atualmente. Exato. Próximo. Aí, mais adiante, a gente teria que preocupar com o câncer de mama. Aí, o câncer de mama, a gente tem o histórico familiar. Se for uma família que não tem histórico de câncer de mama, aí entra um conflito. O Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão do governo, recomenda, e a gente pratica isso, fazer mamografia de 2 em 2 anos a partir de 40 anos. Mamografia todos os anos a partir de 50 anos. O governo federal quer mudar isso. O SUS está querendo botar como regra, oferecer somente a partir dos 50 anos e de 2 em 2 anos. Não tem nenhuma comprovação científica de que isso é suficiente. Tanto que, se há um histórico familiar de câncer, a gente recomenda começar com 35 anos. 35 anos, a cuidar da prevenção do câncer de mama. Exatamente. Principalmente mulheres que não amamentaram, né? Mulheres que não tiveram filhos ou que não amamentaram. Né? Que elas têm uma mama mais difícil de ser examinada e devem se cuidar mais cedo. Aí entra um momento final da história da mulher, que seria a menopausa. Antes da menopausa tem um climatério. Ou faz parte, é uma coisa só, não é uma transição, início de menopausa. Qual é a diferença do climatério para a menopausa? A menopausa é quando a mulher deixa de menstruar. Certo. Climatério é tudo. É o que antecede. É tudo. É tudo? É. Não é a proximidade da menopausa? Não. Existe a perimenopausa, que é climatério, e existe a menopausa, que também é climatério. Então aqueles calores excessivos que você conhece, os meus que você me acompanha há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, esses calores excessivos é do climatério que vem com a aproximação da menopausa. A perimenopausa. A peri, que vem antes da menopausa. A menopausa é quando a menstruação cessa em definitivo. Qual a idade? Tem uma pergunta aqui que eu não fiz, porque eu sabia que você ia falar de menopausa. Qual a idade tem uma idade para a menopausa? É familiar. Eu sei que varia, né? É familiar, é uma preocupação muito grande. Porque a minha menstruação começou muito cedo, então eu devo parar muito cedo. A menstruação começou muito tarde, então eu vou menstruar mais tempo. Não existe nada disso. Eu já vi na prática que realmente não acontece. Agora, histórico familiar, sim. Então, se a sua mãe parou de menstruar por volta de 50 anos, então ela vai, suas irmãs e toda a sua família vai parar de menstruar em torno dos 50 anos. Vou te contar, meus olhos já não podem